a gente tem o passado recente aí, Thiago Neves, naquele áudio pra Zezé Pé. Pô, Zezé, não é do CSA. É ela mesmo que mandou, né? Como foi lidar com esse time de 2002 como treinador? Foi Porque eu ouvi essa experiência das outras. histórias de que o Sérgio Alves mesmo teve substituição, né? Substituiu Evaristo, depois Evaristo. Foi uma loucura que eu fiz ali naquela época, de querer entender que o futebol era só você colocar o seu conhecimento lá dentro de jogador, não é assim. Eu assumi o Bahia em um momento que o Bahia era o grande time do Nordeste. Evaristo tinha entregue isso. Evaristo saiu como campeão do Nordeste. E eu entrei com uma boa campanha no Brasileiro. Uma boa campanha no Brasileiro. Eu entrei para suceder o maior nome da história do futebol da Bahia e do Brasil como treinador de futebol. Evaristo. Era muita petulância, né? Muita arrogância, né? E eu fui mais assim para aprender um pouco mais. Só que eu peguei um grupo de jogadores cascudo, os caras, muito bons jogadores, mas não tinha vaga para todo mundo. Eram jogadores da mesma posição. Você pegava o Nonato, era centralizado. O Robson tinha um pouquinho de mais de mobilidade, mas era atacante também, era centroavante. E o Sérgio Alves era um jogador lento, de pouca explosão, mas de muita qualidade técnica, né? Uma capacidade de finalização absurda. Aquele gol de bicicleta com o Fortaleza. Maria, a leitura de jogo dele era extraordinária. Aí eu dizia, o que é que eu vou fazer com esses três caras? Porra. Acabou que jogou os três, né? Acabou de jogar os três. Eu puxei mais o Sérgio um pouco mais para dentro, jogou ao lado do Preto, um pouco mais à frente do Preto, era o Bebeto Campos, e botei um volante caçador, marcador, Ramalho, né? que era o Ramalho. Ramalho O que dava sustentação. E era caçador, mas encontrava uns passes. E sabia jogar, ainda mais no Bavi, né? Teve aquela panonata. Então, assim, eu acabei arrumando os três, e os três começaram a disputar entre eles a artilharia. Foi mesmo. Era uma briga interna dos três para ser o artilheiro do Nordeste. Ajudou demais. E o primeiro e segundo artilheiro do Nordeste esse ano, que era campeonato do Nordeste, foi do Bahia. Foi Sérgio Alves e Donato. Isso. E o Gaston foi o Robigol. Isso pra você foi fantástico. E era quem batia pênalti. Robigol. Foi um ano bem interessante, que foi um ano que o nosso lateral direito expandiu um pouco mais, né? E muitos jogadores da Bahia. Você pega o sistema defensivo do Bahia, tinha 3 jogadores da Bahia, baianos, Valdomiro, né? Botava lá pro lado esquerdo, tinha uma Antena, aí a gente tinha o lateral esquerdo Chiquinho. E a galera dizia, porra, esse time aí não vai ganhar de ninguém e tal. Mas, porra, o time sobrou em alguns jogos, sobretudo no Bavi, né? Os 2 Bavis últimos, mesmo aquele jogo no Barradão. No Barradão, 2x2. Esse ano de 2002 que tanto o Emerson quanto o Preto ganhou a bola de prata. Eles ganharam em 2001. Mas os dois se mantiveram pro ano seguinte. O capitão do nosso time era o Emerson, e o Preto era o grande referência de qualidade técnica no meio de campo. Foi um time realmente muito bacana, muito bom. Tinha ainda Luiz Carlos Capixaba no banco. Tinha. O jogador maravilhoso. Jogador bom pra caramba. Jogador maravilhoso. Mas o danado machucava, ele toda hora queria sair do jogo, aí ficava retado. Tem um lance dele no Barradão no jogo. Igual a mim quando jogava alguma coisa. Vou dar assistência pra Nonato. Que ele dá um drible no sacana na direita assim, leva pra linha de fundo e joga pra Nonato. O Bavi do 2x2, quando ele entrou, mudou o Bavi. Mudou o jogo, né? Ele acabou com o jogo. Tirei esse Sérgio Alves, saiu me xingando todo. Passou, eu fingi que não ouvi. Uma pressão da zorra naquele Bavi. Os caras botaram 2x1, né? 2x1. Aí botei ele pelo lado direito, meu amigo, uma fumaça. O lateral era o Júnior, né? Era Júnior. Da seleção? Nagata. Acho que era ele, né? Acho que era. Não me lembro se era. Mas assim, o que esse cara fez um lado direito lá, que ele marcava bem. Muito bem. E puxava, né? Que tinha uma velocidade. Meu amigo, o cara azucrinou aquele lado esquerdo, saiu o gol do Nonato. E o bom é que o Capixaba não tinha medo de porrada. Os caras podiam bater, que ele caía, levantava e ia de novo. De novo. Uma porra fantástica. Barbaço, antes da gente puxar o Nostalgia Bavi aqui. Deixa eu só complementar aqui para não deixar escapar. Você tava falando, Bobo, de lideranças e tudo mais, e a gente sempre discute isso, né? Que o cara, às vezes, ele tem que ter o poder de indignação para provar a quem tá dentro de campo, para poder se comover, e enfim. Everton Ribeiro falou isso. Outros jogadores também já tiveram a oportunidade de falar que quando vê Everton Ribeiro correr, se dedicar, o próprio Rogério Ceni também já falou, né? Pô, um cara de 36 anos, no primeiro jogo da temporada do ano passado, na estreia, batendo de zaga a zaga para poder tirar uma bola praticamente perdida dentro da área, foi um absurdo. Ali eu acho que no Campeonato Baiano. É uma liderança sem falar. Exatamente. Uma atitude, apenas o exemplo dele, pelas ações, os caras se incomodam. O cara mais novinho, o cara que é o maior jogador do Bahia, né, jogando
90, 100 minutos e fazendo a marcação de um contra-ataque, ele voltando para fazer. Quer dizer, o cara diz, porra, bicho, que isso? Eu tenho que, no mínimo, correr 70% que esse cara corre, bicho. Porque senão eu vou sair. Aí o É a pessoal aqui liderança de campo. o pessoal aqui do grupo, Bubu, só pra não deixar de fazer isso aqui, senão eu chego quinta-feira lá e a galera vai lá e ele me lascar em banda, né? Mas a galera do Baba do Amigone, né, pediu para mandar um abraço para eles aí. Eles chamam esses jogadores que geralmente não se posicionam muito e tal, que a gente respeita, obviamente, por conta do perfil, mas o Veco, né, um amigo nosso, tá falando aqui que são jogadores da geração TikTok. Amigões, a galera Baba do aí, Amigone. dá um abraço pra vocês aí do Baba dos Amigões. Me convida aí, porra. Olha aí, ó. Eu não jogo não, mas secar eu vou, entendeu? Não joga, não dá aula. Ô, Ô, Yuri, você vai falar um negócio que... é rapidinho, só ia falar outra, rapidinho. Ah, vai. Porque é o seguinte, a gente tava no off falando sobre um cronista que fez um comentário, vamos dizer, não muito bom com você na época, Sim. né? Que ele falou que você parecia que vendia pente da Central Tinha do cara Brasil. de vendedor de pente. da Uma Central do Brasil. xenofobia, claramente, né? E o que é que você respondeu? Saiu no Globo, porque o Globo tinha aquela Jornal Globo no passado, né? Era aquela coluna do Jornal Globo era famosa no mundo inteiro, no Brasil. Sim. E ele tinha essa coluninha e ele escrevia. Aí dizia assim, Bobô tem cara de vendedor de pente na Central do Brasil. Ele dizia assim, eu tenho cara de trabalhador brasileiro. Trabalhador brasileiro tem a mesma cara que eu. De sofrência, de dificuldades, nordestino, e etc, etc. Eu sempre me posicionava com relação a isso. Era puro preconceito. Uhum. Puro preconceito. Então, o preconceito que o Vinícius sofre hoje, de racismo e tudo, a gente sofria também lá para trás, onde chamava os baianos de macumbeiro, né, de forma pejorativa. Aí nós ganhamos o Palmeiras em 86, a manchete do Jornal de São Paulo era Palmeiras perde para Macumba Baiano. Não, o Palmeiras perdeu para um time muito bom, que era o Bahia. Tanto é que nós eliminamos o Palmeiras. Né, 88, né, a mesma coisa. Então, assim, nós tivemos que superar tudo isso. Mas se a gente não acreditasse que nós seríamos capazes de superar tudo isso, nós estaríamos aqui chorando as pitangas, né? Reclamando, encontrando culpados. Não, nós não estamos encontrando, pelo contrário, aqui a gente só quer enaltecer porque foi uma conquista extraordinária. Então, essa superação foi da forma como nós sempre fomos tratados, né? Com pouca capacidade de trabalho, baiano preguiçoso, baiano só gosta de rede, né? Baiano é isso, baiano é aquilo, mas pega um pouco disso e bota nos nordestinos também. Quando nós ganhamos o título brasileiro, eu falei que esse título era do Nordeste, porque eu recebia muita telegrama, incrível, né? Mas era telegrama, né? Vi um pacote assim para mim, no Fazendão, de gente de tudo que é lugar do Nordeste. É mesmo? É. De outros times? De outros times, não, nordestino, um cara de Pernambuco, dizendo que o Bahia representava o Nordeste no Brasil. Aí é por isso que eu falei na última vez, assim, agora torça, porque nós somos campeões brasileiros, e etc. Porque era a maneira de passar recado, mensagem para os caras. A gente fala de tempos, de mudanças, etc. Mas se a gente pegar nos últimos 10 anos, eu não sei, vocês têm uma memória muito melhor do que a minha. Eu tenho 62 anos, já estou com certa dificuldade de memória. Mas qual foi o último jogador nordestino ser convocado para uma seleção brasileira? Há 10 anos para cá. Pô, mas jogando aqui, no caso. Dudu Acho que foi Cearense. Diego Souza, pô. Dudu Cearense. Ah, não, 10 anos. 10 anos. Diego Souza. Né? Olha só, Diego o Souza. que é que mudou? Nada. Teve Nada. quase Marinho em 2016, mas Marinho saiu. Você pode até dizer, mas Bobo, nem do Flamengo, nem do Corinthians agora, nem está sendo convocado. O cara tem que ir para agora, para fora do Brasil e ser convocado. Não, o Nordeste é pior ainda. É muito pior. Pior ainda, porque Escalar o montanha. Norte é pior ainda. Pior ainda. Pior ainda o Norte. E nós não temos um time do Norte no Campeonato Brasileiro. E você viveu uma época que você tinha grandes times no Norte, né? Tinha. Você tinha Remo, Remo, Paysandu, Paysandu, a própria Tuna Luz dava Tuna um Luz, trabalho Flamengo ordinário. do Piauí, Nonato River. saiu de lado. Inclusive, Robigol fez muito gol no Paysandu. também. inclusive os E a galera títulos- mais jovem nem sabe que tem esses times. Nem sabe. Libertadores. Como é bom. enfim. Inclusive, são títulos poucos lembrados, esses títulos importantes desse time, também por essa questão, né? Porque foram geralmente lampejos que não tinham a constância, justamente pela dificuldade que times dessa região têm de se manter no topo, né? E geralmente tem um anacronismo, né? Principalmente quando eu falo do título do esporte, eu sou um grande defensor, apesar de odiar o esporte, que o título de 87 foi do esporte. Calma. Porque, assim como o Vitória, porque realmente, claramente, como é que um time que jogou com Guarani, com não sei quem, com
faz umas comparações, é campeão brasileiro e o Flamengo não. E esquece do que acontecia realmente factual, né? Um anacronismo que a gente fala, né? Tá fora do tempo do que acontecia naquela época. Não é isso, Yuri? É isso. E é o seguinte, vai falar Fala, Barato. Não, é só pra dizer o seguinte, isso potencializa o que fez o Bahia de 59. Você tá entendendo? Ave Maria. Isso potencializa zilhões de vezes o que fez o Bahia de 59. Que era quase tudo de ônibus, avião era uma raridade, e, cara, quando você para assim, diz assim, o Bahia ganhou do time do cara do século, irmão. E era um time que não tinha ruim. Todos que saíram de lá nessa época foram grandes jogadores em vários clubes. Léo Oliveira vem do Santos, Fito vem do Santos, Osni vem do Santos, Douglas vem do... Douglas Franco, né? Tanta gente veio desse tal desse Santos Que não cabia naquele Santos. que não cabia naquele Santos. Porque você tinha Edu, Pepe, Pelé, velho. Coutinho. E o Bahia vai e ganha desse time, tendo que enfrentar horas de voo que era uma novidade, tendo que enfrentar distâncias, e ainda tem gente de forma xenofóbica, de forma ignorante, mas primeiro pegou os times do Norte. Saia da Bahia pra jogar no Norte em 59. Se hoje a gente não consegue ir por terra e estamos em 2025, imagine em 59. Então, a dimensão daquele título, e aí é que vem, quando o Bobo diz assim, eu estou no... Pode me botar no meio de 8. É gigantesco isso. Sim. Você tá entendendo? Você pegar o time de 59 e dizer assim, os caras conseguiram, e não foi uma vez só. Eles ganham do Santos dentro da Vila, infelizmente perdeu aqui, mas ganham do Santos na Vila e tem o prazer de ganhar do Santos Maracanã. dentro do Maracanã, irmão. E ser o primeiro representante Fantástico, né? de uma Libertadores que a gente volta agora depois. Isso é gigantesco, gente. É história pra gente se orgulhar mesmo do time que torce, do que esses caras lá fizeram, pô. Sem ser vítima. Sem ser vítima. Porque a coisa mais fácil hoje em dia, essa sociedade atual, quem não gostar da crítica, fica à vontade, prefere, ao invés de olhar pra dificuldade, encarar e superar, tô abalado, preciso ser tratado, não faço mais nada. Irmão, transforme sua dor, sua dificuldade em vitória, pra se tornar exemplo pra quem vier depois de você. Perfeito. É isso. Sei que você vai falar triunfo, tá? Não tem essa bobagem, não. Brincadeira. Fala, galera, você acabou de assistir um corte do canal Zona Mista. Estamos ao vivo toda terça-feira às 20 horas no YouTube e você acompanha tudo, inclusive o próximo convidado no Insta do Zona.